Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Poder servir ao Senhor nessa casa é um grande privilégio. Eu não sei vocês, mas eu sou grato de servir a Deus aqui. Vocês são gratos de servir a Deus aqui? Amém, glória a Deus. Como todos sabem, nós estamos num tempo onde estamos meditando sobre o tema, o crescimento do reino de Deus, né? E dentro dessa série de mensagens eu quero contribuir com mais uma. E o tema da nossa mensagem de hoje é o reino que permanece. Eu vou falar algumas verdades sobre esse reino que vai permanecer, sobre esse reino contínuo de Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Enquanto vocês abrem, eu também gostaria de pedir algo para vocês. Estejam orando, tá? Conex Camp está aí. Tem muita coisa para fazer. Agora é aquele start final da corrida, sabe? Sabe quando a gente vê aquelas corridas longas e a gente vê o pessoal vindo de boinha e quando chega no final eles dão aquele último corridão forte? Nós estamos nesse passo. Então estejam orando por nós, estejam orando pela liderança, estejam orando pelo tempo, porque tem que estar sol. Imagina a gente com piscina na chuva, a gente vai pular na piscina. Mas é melhor o sol, né? Então estejam orando pelo clima, estejam orando para que esse tempo também seja um tempo edificante para essa juventude, porque só quem já passou por esse tempo sabe o quanto isso marca a nossa fé, o quanto isso marca a nossa vida com Deus. Então orem muito por isso, tá? Jejuem se possível, intercedam. Eu confesso que só de começar a falar minhas pernas já começou a tremer. Né? Não é algo simples. Eu sei que Deus ele conta muito com tudo que vai acontecer no Conex Camp, e Deus tem projeto com isso, então estejam orando, meus irmãos. Todos encontraram aí a palavra de Deus? Bem, então versículo 44 ele diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas o seu reino durará para sempre. O reino de Deus durará para sempre. Esse é o reino que permanece. Mas o que está acontecendo aqui? O que antecede então esse versículo que nós lemos? Esse versículo ele faz parte do sonho de Nabucodonosor e da interpretação do profeta Daniel. Então aqui é a parte, o fechamento da interpretação do sonho de Daniel. A grande estátua ela representava então diferentes reinos humanos que surgiriam ao longo da história da humanidade. Esses reis exerceriam domínio, exerceriam poder durante determinado tempo, e posteriormente esses próprios reinos seriam destruídos, subjugados e substituídos. Então a profecia ela está narrando essa história. O sonho de Nabucodonosor tinha esse significado, porém tem um grande desfecho dessa visão, porque até aqui esse sonho ele só está mostrando a maneira como tem substituição nos grandes impérios da humanidade. Mas o desfecho da visão, Daniel ele está dando e está mostrando que existe um reino soberano, que existe um reino sobrenatural, que existe um reino constante, que existe um reino que governa sobre todos os reinos, um reino completo. E esse é o reino que não é estabelecido por homens. Este reino não terá substituição, este reino não será destruído, este reino é um reino eterno. Esse é o grande desfecho, esse é o grande alvo, e Deus ele está falando de maneira poderosa que ele estabeleceu o seu reino, e não tem ninguém no mundo, ninguém dentro da criação que é capaz de usurpar, de roubar ou de substituir o seu reino. E é nesse ponto que a profecia aponta para o reino de Deus estabelecido pelo próprio Deus, e um reino que é superior a todos os reinos que a humanidade já viu. Então aqui nós temos um grande desfecho, e o meu intuito aqui nessa mensagem não é falar sobre a estátua e o significado de cada reino lá. O meu único intuito nessa manhã é falar sobre o reino que permanece, sobre o reino contínuo, sobre o reino do qual nós fazemos parte, do qual nós somos subordinados, do qual nós somos servos, do reino de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E para introduzir essa mensagem, eu gostaria então que você imaginasse um jovem de apenas 20 anos recebendo um reino. E esse jovem, ele recebe então um grande reino, mas ele não se contenta com aquilo que ele recebe. E ele começa a trabalhar, ele começa a investir, ele começa a guerrear, e exército após exército cai diante dele, cidade após cidade é conquistada, reino após reino vai desaparecendo, devido ao grande poder desse jovem. E essa pessoa não é uma pessoa fictícia, esse jovem era Alexandre o Grande. Ele conquistou a Grécia, derrotou os persas, chegou ao Egito e avançou até a Índia. Quando nós olhamos para a grande conquista e para o grande império de Alexandre o Grande, nós podemos até pensar, ninguém é capaz de pará-lo. Quem vai superar alguém tão poderoso quanto Alexandre o Grande? E isso não foi num grande tempo, não demorou muito para ele alcançar. Em mais ou menos 10 anos, Alexandre o Grande já tinha construído um império de mais de 5.000 quilômetros quadrados. 5.000 quilômetros já é muita coisa, mas quando você pensa que é 5.000 quilômetros quadrados, é muita coisa. É um grande poder que Alexandre o Grande tinha. Mas havia uma coisa que Alexandre o Grande não conseguiu conquistar: o tempo. Alexandre, por mais que fosse poderoso, o tempo sempre foi o inimigo que ele nunca conseguiu combater. O tempo nunca foi superado por Alexandre o Grande. Ele podia conquistar cidades, mas não podia conquistar a morte. Podia dominar povos, mas não conseguia determinar o amanhã. Podia construir um dos maiores impérios que a humanidade já viu, mas não podia garantir a continuidade do seu reino. E é exatamente aqui que há uma grande diferença entre os reinos humanos e o reino de Deus. Os impérios humanos surgem, crescem, parecem invencíveis, mas depois desaparecem. Mas o reino de Jesus permanece. O reino do nosso Senhor é um reino eterno. Em toda a história, sempre vai existir grandes e poderosos reinos. Impérios que dominaram territórios, conquistaram povos e alcançaram dias de glória. Mas todos esses reinos tinham algo em comum: eles eram limitados de poder, eles eram passageiros. Seus reis eram reis fracos, reis que morreriam, seus territórios seriam divididos, seu poder se enfraquece, e com o passar do tempo, aquilo que parecia inabalável, simplesmente deixa de existir. Esses são os reinos humanos. Esses reis, eles não eram capazes de preservar os seus dias de glória. Alexandre o Grande, por mais que fosse poderoso, por mais que fosse grandioso aos olhos humanos, também era um ser humano como nós. Também perdeu para o tempo, também não conseguiu superar a morte. Mas na contramão dos reinos humanos, existe um reino poderoso, um reino diferente do reino humano, o reino do Filho de Deus, um reino que não é passageiro, um reino que não será destruído, um reino que não será subjugado por outro, um reino que permanece para todo sempre, porque os reinos deste mundo passam, mas o reino de Jesus é um reino permanente. Os reis desse mundo, eles morrem, mas o Rei dos Reis venceu a morte e vive para todo sempre. Os impérios humanos chegam ao seu fim, mas o império de Deus não tem fim, é para sempre eterno. Aqui há a grande diferença, e é exatamente aqui que nós iremos meditar nessa mensagem. O reino de Cristo, o reino que permanece. Mas aí vem uma pergunta para nós: por que esse reino permanece? Por que o reino de Jesus é tão superior aos outros? E eu gostaria de responder essa mensagem, essa pergunta, através de 3 pontos. O reino é permanente, pois ele é estabelecido por Deus. O reino de Jesus é um reino permanente, porque ele não foi estabelecido por homens, mas foi estabelecido pelo próprio Deus. E isso é importante para nós nessa manhã. Volte agora os seus olhos para o versículo que nós lemos. Na época desses reis,
o Deus dos céus estabelecerá um reino. Na época desses reis, dos reinos humanos, dos reinos dos homens, Deus estabelecerá o seu reino. Como nós aprendemos aqui no contexto dessa mensagem, esse versículo ele faz parte da interpretação de Daniel e do sonho de Nabucodonosor. E ele apontava para o próprio reinado do rei Nabucodonosor, mas também para os outros impérios que veriam durante a história da humanidade. E cada um teria o seu tempo determinado. Surgiria, governaria e posteriormente seria derrotado e substituído. Os reinos humanos eles são assim. Só que em contraste a esses reinos, o reino de Deus não seria apenas mais um reino na sucessão desses impérios humanos. Não seria só o reino que agora destruiu o império anterior e vai substituir. Não tem a ver com isso. Daniel aqui, ele declara que Deus está estabelecendo o seu reino. Isso significa que o próprio Deus está trazendo a existência do seu reino, afirmando a sua permanência, garantindo que esse reino seria como ele, um reino eterno, um reino contínuo, um reino sem fim, um reino perpétuo. Enquanto os reinos humanos eles são temporários e depende de circunstâncias, história, o reino de Deus depende do seu próprio Deus. A permanência é porque Deus estabeleceu o seu reino, é porque Deus disse que faria, que esse reino vai ser feito e vai ser contínuo. Aqui não tem a ver com força militar, não tem a ver com sorte, não tem a ver com circunstância, mas tem a ver com a firme determinação de um rei soberano de fazer e executar alguma coisa. E o nosso Deus, o nosso rei, é esse grande soberano que tem poder e autoridade para falar e efetuar exatamente aquilo que ele diz. Deus estabelece o seu reino. Isaías 43 diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir esse grande governador? Quem vai impedir esse grande rei quando ele diz que vai estabelecer um reino? Pode o inferno se levantar, pode os homens chiar, podem se juntar para tentar enfrentá-lo, mas Deus é soberano e quando ele determina alguma coisa, isso acontece. Jó 23:13 diz: Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode falar: Deus, não, agora você não vai fazer mais. Ninguém pode questionar, ninguém pode se colocar entre ele e o seu objetivo, porque Deus é soberano. Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem pois o fará voltar atrás? Quando Deus estende as suas mãos para abençoar, ninguém pode revogar. Mas também quando Deus estende as suas mãos para julgar, ninguém pode também se opor àquilo que Ele determinou. Quem vai impedir esse grande legislador do universo? Quem vai se opor a esse grande rei? Ninguém. Ninguém é capaz. E esses versículos eles nos ensinam e fundamentam uma verdade fundamental sobre a soberania de Deus para nós. Aquilo que Deus determina, ninguém tem poder de impedir dentro da criação ou de frustrar os propósitos de Deus. O reino de Deus permanece porque Deus estabeleceu, porque Deus assim o quis. Ninguém consegue, ninguém impede. Portanto, a segurança do reino não está na capacidade dos homens, da igreja de preservar esse reino, mas está fundamentado, está alicerçado na palavra de autoridade do rei que estabeleceu, do rei que determinou, do rei que disse que o meu reino está estabelecido. Não é nós que vamos garantir que o reino vai ser contínuo.
mas é o próprio Deus. Nós somos servos do Deus vivo, nós servimos a esse Deus, nós colaboramos com o crescimento desse Deus, mas o reino só fica de pé, porque o rei está no trono, e ninguém faz ele se levantar de lá, porque ele é soberano, ninguém questiona, ninguém tem poder, sequer para fazer o nosso Senhor Jesus se levantar para combater. A soberania de Deus, então, é o grande fundamento desse reino estabelecido. E somente um rei, absolutamente soberano, pode estabelecer um reino de maneira definitiva, como Daniel está descrevendo aqui para nós. Deus não apenas inicia, não apenas anuncia o seu reino, Ele determina a sua existência, Ele sustenta os propósitos e garante então a consumação daquilo que Ele determinou. E eu gostaria que você pensasse em Gênesis 1. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele começa a chamar as coisas à existência, e aqui é Deus determinando. Deus determina e as coisas acontecem, Deus fala e as coisas aparecem, Deus chama e elas obedecem. A Bíblia vai nos dizer que Deus chama as estrelas dos céus, que são mais de trilhões, pelo nome elas o obedecem. Deus determina algo poderoso, mas Deus também sustenta o propósito. Lá em Gênesis 1, Deus cria tudo com um propósito, e Ele garante que tudo funcione exatamente como nós vemos hoje, e Ele que consuma então todas as coisas. Entretanto, quando nós olhamos para os nossos dias, às vezes a gente tem a impressão errada de que o reino de Deus parece não está avançando, parece que tem algumas ameaças, parece que tem alguns impérios combatendo, parece que a gente vê algo tão poderoso como eu estou descrevendo aqui para vocês, mas parece que quando a gente olha, fala, mas parece que a gente está engatado, com o freio de mão puxado, parece que a gente quer engatar a primeira para ir para frente, mas parece que a gente tem hora que dá uma zé. Por que a gente não avança? Mas isso é apenas uma impressão, e eu gostaria que vocês voltassem para o texto. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos então dois detalhes fundamentais. E o primeiro detalhe: os reinos humanos possuem um tempo determinado. O texto está dizendo isso para a gente. Esses reinos são passageiros. Esses reinos, por mais que eles venham se levantar e possam ser grande batalha para o povo de Deus, e possam se colocar no caminho sendo uma pedra de tropeço para o reino de Deus, eles são reinos que vão passar, eles são reinos que Deus vai tirar do nosso caminho. E o segundo, é precisamente durante a existência desses reinos, os reinos dos homens, que Deus estabelece o seu reino. Então essa impressão fica porque nós estamos vendo outros reinos diante do reino que Deus estabeleceu, mas é apenas uma impressão, porque Deus escolheu fazer exatamente dessa forma, e é isso que o texto está nos dizendo. Deus escolheu trazer o seu reino à existência, no meio dos reinos dos homens, e Deus usa esses reinos para a edificação do seu nome, para dar vitória para o seu povo, para garantir que o seu reino se expanda. Deus utiliza até esses reinos humanos para a edificação e para a glória do seu nome. É no meio. Então, por mais que tenha obstáculo, por mais que tenha barreira, por mais que tenha inimigos ao nosso redor, saiba que Deus está trabalhando e continua como soberano das nações, governando sobre nós e sobre esses reinos, porque no tempo determinado Deus vai eliminá-los, e aqueles que Deus há de salvar desses reinos, Ele salvará. Isso significa que o aparente domínio de poderes desse mundo não representa uma ameaça aos propósitos de Deus. Eles possuem prazo de validade. Os reinos humanos passam porque não são sustentados, porque são sustentados pela fragilidade humana. Então todos esses reinos, como eu expliquei para vocês, eles passarão, porque eles não têm um rei soberano, porque eles não têm um rei capaz de superar o tempo, capaz de superar a morte. Eles não têm um rei poderoso. Já o reino de Deus é sustentado pela palavra do Criador dos céus e da terra, e essa é a grande diferença. Portanto, não devemos interpretar a aparente instabilidade do presente como um sinal de que Deus perdeu o controle da situação. O Deus que estabeleceu o seu reino continua governando de maneira soberana, conduzindo a história até a consumação do seu propósito.
Até que tudo seja consumado, Deus continua conduzindo. Não é porque tem inimigos, não é porque tem outros reinos, não é porque às vezes a gente não consegue ver de maneira clara o avanço do reino de Deus, que Deus perdeu o controle. Tudo está debaixo da mão desse grande rei, tudo continua acontecendo segundo os propósitos do coração de Deus. Nada foi alterado, Deus continua soberano. E o fato de Deus ter estabelecido o seu reino nos encoraja então a permanecermos firmes na fé e na missão que recebemos. Se Deus estabeleceu o reino, se Deus sustenta o seu reino, se Deus governa sobre tudo e sobre todos, então nós não podemos desanimar jamais, nós não podemos nos abater. A atuação das forças do mal não ameaça o propósito que Deus estabeleceu para essa igreja e para a igreja invisível. Pois o rei que estabeleceu permanecerá para sempre. O nosso Deus permanece conosco para sempre. Por isso, não devemos viver com medo do avanço das trevas, nem desanimarmos diante da oposição. Nossa esperança não está nas circunstâncias à nossa volta, mas está na soberania desse Deus que nos salvou, desse Deus que ocupou o nosso lugar, e desse Deus que ressuscitou o terceiro dia, e está à destra de Deus, e um dia retornará. A nossa confiança está em Jesus. Deus, Ele cumprirá os seus propósitos, e reunirá para si, na consumação dos tempos, povos de todas as línguas. Nós estaremos lá para ver o grande império que Jesus construiu, o grande reino que Ele estabeleceu nos céus, na terra e até debaixo da terra. Todos se curvarão diante do Rei dos Reis, chamado Jesus, porque Ele é Rei. Jesus é Rei e nós não podemos ficar com medo. Assim, nós devemos preservarmos a missão, anunciando o Evangelho e permanecendo firmes na fé, sabendo que os nossos esforços não são vão. Quando você fala para aquela pessoa e ela não te escuta, o seu esforço não é vão. Quando as portas se batem na sua cara, o seu esforço não é vão, porque você está servindo ao Senhor dos Senhores, e tudo que você faz para edificação, para expansão e para a glória desse rei, mesmo que a porta bata na sua cara, você faz e se alegra, porque Ele vai agir. No tempo que Ele determinou, Ele vai consumar o seu plano. Não fique cansado, não fique abatido quando as coisas não funcionarem segundo aquilo que você quer. Deus, na sua soberania, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe porque está te enviando, Ele sabe porque está colocando pessoas no seu caminho, e Ele vai te usar para a glória do reino dEle. Segundo, por que o reino de Deus é permanente? O reino de Deus, ele é permanente, pois tanto o reino quanto o rei são eternos. Tanto o reino quanto o seu rei são eternos. Volte de novo para o texto. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo. A palavra perpétuo aqui significa algo que dura para sempre, que não tem fim, que permanece eternamente. E essa é uma das características que estabelece um contraste absoluto com os reinos apresentados no sonho de Nabucodonosor. É diferente. Aqueles reinos, eles seriam subjugados, e eles subjugariam outros reinos. Eles determinariam e levantariam e destruiriam povos durante um certo período, e posteriormente eles também seriam subjugados e substituídos. Isso demonstra aqui uma fase transitória dos governos humanos. Eles surgem, exercem domínio, e em determinado tempo eles são subjugados e chegam ao seu fim. Quando Daniel afirma que o reino de Deus é perpétuo, ele não está dizendo simplesmente que ele dura muito tempo. Trata-se de um domínio cuja existência, autoridade e governo permanece para sempre. Daniel está falando, esse reino aqui, esse que Deus está estabelecendo, é um reino eterno. É um reino constante. Ele não será substituído por outro reino. Ele não perderá sua autoridade. Ele jamais deixará de existir. Esse é o reino de Deus. Um reino contínuo para todo sempre. E isso está diretamente relacionado com aquele que governa. O rei que governa um reino eterno também precisa ser eterno.
O rei que governa de mão forte, ele também precisa ser poderoso. E quando nós olhamos para as diversas formas de governo estabelecidas neste mundo, nós percebemos que existe sempre uma preocupação quando o seu líder ele está prestes a deixar a sua posição. Será que esse império, será que esse reino, será que essa igreja, ela vai continuar? Será que aquilo que foi construído vai continuar depois que esse líder sair, depois que esse rei morrer? Será que vai ter continuidade então? A permanência de uma instituição, muitas vezes, ela vai colocada à prova exatamente nesse período, no período transitório, no período onde tem a substituição, onde tem a troca. Isso não é diferente com a nossa igreja. Nós também já passamos por isso em um determinado tempo. Quando Manuel de Melo partiu, a grande pergunta: será que o ministério vai acabar com ele? Será que agora que o missionário Manuel de Melo morreu, será que a Igreja do Brasil para Cristo vai continuar? O que vai acontecer? O grande líder deles, a pessoa que foi usada por Deus para conduzir a igreja, será que agora ela acabou? Será que eles estão fadados ao fracasso? Será que tudo isso que nós vimos, todo esse poder de Deus, toda essa manifestação espiritual, todos esses dons de cura, todas essas libertações, todas as igrejas que vieram para o Brasil e para o mundo todo, será que isso acabou com o missionário Manuel de Melo? Porém, a Igreja do Brasil para Cristo não é qualquer projeto, não é uma ideia pensada da mente de um homem, mas é algo que saiu do coração do próprio Deus. E por mais que o seu líder tenha partido, a obra permaneceu, porque Deus escolheu seguir com este povo, porque Deus que chamou Manuel de Melo para dar esse projeto, e mesmo com a saída do seu líder, a igreja permanece, porque não tem a ver com o líder que está à frente, mas tem a ver com Deus que estabelece, tem a ver com o soberano que governa. Nós fazemos parte de uma igreja que o próprio Deus escolheu levantar nessa terra para anunciar às nações quem Ele é. Então se sinta honrado, porque você faz parte do projeto de Deus aqui nessa terra, para anunciar aos quatro cantos deste mundo que Ele é rei e que o reino dele permanece para todo sempre. Entretanto, existe uma diferença ainda maior quando nós olhamos para a nossa instituição, a nossa igreja, o Brasil para Cristo, e quando nós olhamos para o reino de Deus. O reino eterno não sofre com sucessão dos seus governantes, porque o nosso rei é um rei eterno. Jesus é o grande rei eterno. Daniel nos mostra que o próprio Deus estabeleceria o seu reino no capítulo 2. Só que quando nós vamos lá para o capítulo 7, versículo 13 e 14, nós vemos agora a face. Nós vemos a capacitação, nós vemos as características desse rei que vai assumir esse reino estabelecido por Deus. E Daniel diz assim no versículo 13: na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então a grande característica, o grande atributo divino desse rei, que vai receber esse grande reino, que permanece para todo sempre, é o mesmo. Esse grande rei é eterno. Esse grande rei é o rei poderoso. E esse texto aponta então para a grande figura messiânica, o Filho do Homem. E quando nós vamos para o Evangelho, nós encontramos o próprio Jesus assumindo para si esse título de Filho do Homem. Em Mateus 24:30 ele diz: então
aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande autoridade. Jesus assumindo para si o título de Filho do Homem, o título de Rei, o título de grande governador, legislador do universo. Já em Mateus 8:20 ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Novamente Jesus assumindo para si o título. Mateus 9:6 diz: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Portanto, Jesus não está utilizando essa expressão Filho do Homem simplesmente como uma maneira de dizer que ele é ser humano. Não é esse o intuito de Jesus, dizer eu sou filho do homem, eu sou filho de homem, eu sou humano, eu tenho humanidade em mim. Não, Jesus está trazendo para si, está pegando um título que tem muito simbolismo, um título messiânico. Ele utiliza essa expressão carregada de significado, especialmente à luz de Daniel 7, onde o Filho do Homem recebe autoridade, glória e um reino cujo domínio é eterno. Esse é o nosso Jesus, o Rei eterno, o Rei eterno. Jesus, ele não está sujeito ao tempo, da mesma maneira que as criaturas que ele criou estão. Ele não começou a existir. Jesus, ele não envelhece. Jesus não perde a sua autoridade e não será substituído por um outro rei. O seu governo não depende da passagem de tempo, porque o próprio rei, o Rei Jesus, é um Rei eterno. Jesus é o Rei eterno, por isso a nossa esperança é segura, por isso eu e você temos motivos para manter a esperança viva, porque aquele que recebeu o reino e recebeu o trono, nunca deixará o seu trono, ele nunca será substituído, ele nunca será trocado. O nosso Rei é um Rei contínuo, um Rei permanente no seu trono, esse é o nosso Rei. Por isso, eu e você temos motivos para permanecermos confiantes, porque o Filho do Homem reina e o seu domínio é eterno e jamais será destruído. Pense aí em um obstáculo, pense aí em um grande reino, pense aí em alguém que poderia tentar se opor a esse rei. Nenhum deles são capazes de lutar, de combater, de pelejar com esse grande Senhor, porque o reino de Jesus é permanente. E terceiro e último, o reino é permanente, pois não será destruído, mas vencerá todos os reinos. O reino de Jesus não é só um reino que tem um Deus eterno, não é só um reino estabelecido por Deus, mas é um reino invencível. Ninguém se opõe, ninguém combate, ninguém peleja contra o Rei dos Reis, ninguém é capaz de combater ao nosso Senhor. Não tem adversidade que eu e você passamos, não tem peleja que nós possamos entrar, que possam se comparar e ter a mesma grandeza e proporção que o nosso Deus, o nosso Rei tem. O reino vai permanecer, pois nunca será destruído, e também tem o poder para derrotar e vencer todos os seus inimigos. E o texto nos diz, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse reino é eterno, invencível, insuperável, insubstituível. Ninguém é capaz. E eu gosto muito de uma palavra que Daniel ele utiliza na hora que ele vai falar sobre o reino poderoso que jamais será destruído, e é exatamente a palavra jamais, usada por Daniel aqui de maneira absoluta. Daniel está falando algo absoluto aqui, ó. Esse jamais significa nunca, em tempo algum, de maneira nenhuma, esse reino será destruído, de forma alguma, não tem possibilidade, esquece. Não pense, não duvide que o reino de Deus é permanente e eterno, porque ele jamais será destruído. Jamais alguém vai se opor a esse grande rei. Ninguém pode combater ao nosso Senhor Jesus.
Portanto, quando Daniel afirma que o reino de Deus jamais será destruído, ele não está apenas dizendo da duração, da longevidade do reino, ele está declarando que não existe possibilidade alguma desse reino chegar ao seu fim. Nenhum poder pode destruí-lo, ninguém pode substituí-lo, ninguém pode subjugá-lo. O domínio pertence ao Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus. Essa afirmação, ela revela a grandeza daquele que estabeleceu o reino. Essa afirmação revela a soberania, a glória, a majestade de quem estabelece. Quem de nós poderia dizer, jamais eu vou ser derrotado? Quem pode? A não ser aquele que tem toda a certeza e todo o poder em suas mãos. Somente o próprio Deus pode declarar algo assim. Somente Deus pode dizer isso. Nenhum império deste mundo possui poder suficiente para combater, para ser comparado ao reino de Deus, porque todos os impérios humanos são temporais e sujeitos à queda. Todos eles estão fadados a no final acabar, a deixar de existir. Porém o reino de Deus, esse reino que foi estabelecido na autoridade da palavra de Deus, na autoridade do soberano das nações, esse reino tem poder, esse reino tem autoridade. O governo dos céus e terra, do inferno, de Satanás, todo esse governo está nas mãos do Senhor Jesus. Tudo isso está nas mãos de Jesus. Daniel 4, no versículo 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Todos os povos, todas as criaturas criadas, sejam elas que estão aqui, sejam Satanás e seus demônios, todos os corpos celestes do espaço, do universo, são como nada diante desse Deus. Ele age como lhe agrada com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fizeste. Deus governa também sobre o exército celestial. Por mais que tenham anjos poderosos no céu, todos eles prestam continência, todos eles se curvam, todos eles adoram ao Rei dos Reis, ao soberano. Todos eles se prostram diante de Jesus. Não tem poder que se compare ao de Jesus. Com isso em mente, eu e você entendemos que podem se levantar governos, podem se levantar impérios, podem se levantar poderes deste mundo, mas nenhum deles será capaz de frustrar o propósito de Deus, ou ameaçar o trono de Jesus, ou tentar impedir a consumação da obra perfeita do Criador. Nada se compara e nada combate ao Deus que você serve. E isso tem que edificar a nossa fé. Sabe aquele tutano que a gente come para ficar forte? É exatamente isso. Nós precisamos nos alimentar da convicção do Rei soberano, que tem um reino permanente durante os séculos dos séculos, durante toda a eternidade. E isso nos dá força para a batalha. E isso nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo não é feito só por mãos humanas, mas nós fazemos debaixo da mão de alguém que tem autoridade nos céus, autoridade na terra, de alguém que governa de maneira soberana. Satanás e seus demônios não possuem poder para destronar o rei que estabeleceu o seu reino. O governo de Cristo nunca está em risco, porque sua autoridade não depende daquilo que acontece aqui nessa terra. A autoridade de Jesus não depende das circunstâncias que muitas vezes afetam a nossa fé, afetam a nossa coragem, afetam a nossa convicção, até você estando muito fraco, porque Jesus é soberano, porque Jesus é rei que governa. Ele pode te levantar e fazer você viver algo extraordinário, assim como foi com o profeta Elias, que já tinha desistido da vida, mas porque Deus, que é rei e governa, mandou se levantar, ele teve força para fazer ainda mais. Deus é soberano. E algo ainda maior, o nosso rei, ele não é só soberano sobre esses inimigos humanos, mas ele também é soberano sobre o último inimigo, o grande inimigo que nos assusta, o grande inimigo que nos distanciava dele, que é a morte e o pecado. Deus, ele venceu a morte, e Deus, ele nos perdoou através do seu sacrifício.
o grande inimigo, aquilo que nos distanciava desse grande rei e desse grande reino, Jesus venceu por nós. A morte que nenhum império humano conseguiu derrotar, também não foi capaz de deter Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus, o nosso rei, ressuscitou, e ele foi colocado no sepulcro, mas o sepulcro não pôde retê-lo, porque ele governa sobre tudo, até sobre a morte. Ele venceu. Atos 2:24 nos diz: no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, era impossível que a morte o detesse, era impossível que esse inimigo fizesse com que Jesus permanecesse no sepulcro. Jesus superou todos os adversários. Não teve inimigo capaz de combater Jesus. Eu citei aqui Alexandre o Grande, morreu, está lá. Todos os grandes exércitos, todos os grandes reis morreram, estão lá. O único rei que permanece vivo é o nosso Senhor Jesus. Efésios 1:20 diz: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. Por quê? Nós podemos ter esperança e certeza de que nós chegaremos lá, de que nós atravessaremos portões celestiais, de que nós adentraremos no reino de Deus, porque o próprio Deus é o nosso cabeça, porque o próprio Deus conduz o seu povo, porque o Rei soberano está nos chamando, está nos levando até o grande reino dele. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa teologia, não é se eu jejuo mais ou menos que os meus irmãos, mas é por Ele, é porque Ele escolheu você, é porque Ele te escolheu, é porque Ele te salvou, é porque Ele se entregou por você, que você pode ter a certeza de que você vai chegar lá. Os reis humanos, eles gostam, né? Principalmente quando a gente olha as guerras atuais, a gente vê o Putin lá, ele não está no campo de batalha com a metralhadora, combatendo a Ucrânia. Mas o nosso Deus, Ele nem nos chamou para a grande guerra, Ele nem nos convidou para a grande batalha, Ele mesmo veio em nosso favor, Ele mesmo se entregou na cruz, Ele mesmo morreu para que nós fôssemos salvos, e Ele venceu a morte. O nosso Rei é um Rei que vai à nossa frente. Ele não se poupa, porque Ele não tem por que ter medo, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, porque ninguém pode combatê-lo. Jesus só morreu porque Ele se entregou, porque era propósito do Pai, porque senão jamais alguém encostaria um dedo no nosso Senhor. Ninguém teria a capacidade de encostar nele se Ele mesmo não se entregasse. O seu Deus, o meu Deus, é um Deus soberano. Eu gostaria que o ministério de louvor subisse. Por isso, o reino de Deus é indestrutível, porque o seu rei é invencível. O nosso rei é invencível. Cristo reina, e nenhum poder deste mundo, nem a morte, poderia fazê-lo deixar o seu trono. Nada, nem ninguém pode ocupar, pode tirar, pode incomodar o governo do Senhor Jesus. Nada. E eu gostaria de concluir essa mensagem. Portanto, meus irmãos, não permitam que as circunstâncias abalem a fé de vocês. Nós ouvimos até aqui a respeito da autoridade do governo de Deus. Nós também ouvimos que o reino de Deus é um reino perpétuo, é um reino permanente, um reino que não tem fim. Então nós não podemos nos entregar nas adversidades da caminhada cristã, sendo que esse grande rei já lutou por nós lá atrás, mas esse grande rei também habita em nós, e esse grande rei vai à nossa frente. Não tem batalha, não tem obstáculo, não tem potestade que te separe das mãos de Deus.
Nada. Então não deixe as circunstâncias fazer você esquecer de qual reino você faz parte, porque Jesus escolheu você, não pelos seus dons, mas pela sua graça e misericórdia. Jesus escolheu você para fazer parte desse grande império, para fazer parte desse grande reino, mas Ele te deu também propósito. Ele quer que você o auxilie, que você participe. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que você participe da expansão desse grande reino estabelecido. Quando nós olhamos para a grande glória desse Deus, 10% é pouco. Talvez, humanamente falando, é muito. Dentro de planos humanos é muito. Mas quando nós olhamos para esse Deus insuperável, para esse Deus forte, para esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos, e nós cremos nisso, nós sabemos que 10% é pouco. Se nós agarrarmos com convicção a verdade que foi falada, que foi pregada nessa manhã, nós temos força para poder falar: não, Deus, me usa. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem. A história desse homem diz que no meio do combate ele não queria combater, mas dentro das possibilidades, da sua capacitação, daquilo que ele tinha proposto com Deus que ele faria, ele fez. Então, quando o seu exército já estava derrotado, ele olhava para o Senhor dos Senhores e dizia: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E foi mais um, e foi mais um, até que todo o exército que tinha sobrevivido olhasse: mas quem que está lá? Quem que está lá trabalhando? Era um servo do reino, servindo com integridade ao Senhor. E porque ele confiou em Deus, Deus foi acrescentando os salvos daquela guerra. Assim é com quem confia na autoridade do seu rei. Me ajuda, Senhor, a falar com mais um. Senhor, usa minha vida para salvar mais um. Senhor, me usa, porque Deus vai acrescentar, porque Ele quer que o seu reino se expanda, e não tem obstáculo. Satanás pode tentar te impedir, os homens podem tentar te impedir, as potestades podem se levantar, mas elas se levantam, assim como esse império que eu falei para vocês, com um tempo determinado, logo elas caem diante da soberania do Deus que você serve, diante do governo do rei que você serve. Nós pertencemos a um reino indestrutível, meus irmãos, estabelecido e governado pelo nosso Senhor Jesus. Não temos motivos para temer. Então o que nós precisamos fazer? Crer. Não é muita coisa, você precisa crer. Você precisa acreditar que esse reino verdadeiramente é indestrutível, que Jesus verdadeiramente governa e reina, e se alimentar disso, e aí então falar: Senhor, o Senhor me deu uma missão, o Senhor me comissionou, e eu vou servi-lo com integridade. Senhor, fortalece as minhas pernas para a adversidade, mantém minha estrutura de fé firme, porque eu vou até onde o Senhor me levar, porque o seu reino é indestrutível. Nós também não podemos nos consumir pelos desafios da caminhada, como se a permanência do reino dependesse de nós. E a verdade aqui é que as lideranças que aqui estão, às vezes sofrem com isso, não é? A gente se consome porque a gente quer ver o reino crescer, a gente quer ver o reino se expandir, e a gente fala: não, eu preciso fazer, e eu vou me consumindo, e eu esqueço que eu preciso de Deus, e começo a fazer sozinho. Não faça mais isso. Jesus foi o primeiro a descer no campo de batalha. Jesus foi o grande general que venceu a morte. Jesus é o grande responsável por instituir o seu reino, é o grande responsável por instituir a igreja. Então nós não precisamos nos consumir com isso, mas pelo contrário, nós devemos caminhar, trocar o fardo com Ele e continuar na missão. Ele vai garantir que a igreja permaneça, Ele vai garantir que o reino permaneça, e nós vamos servi-lo com integridade, com retidão, nos consumindo para a glória dEle, mas não porque nós queremos que o reino permaneça pelos nossos esforços, mas porque nós cremos nesse grande rei que sustenta o reino, e por causa do poder dEle, do governo dEle, nós avançamos e caminhamos, confiando no poder dEle.
Aleluia. Nós perseveraremos, não porque somos suficientes, mas porque Deus é soberano, e Ele determinou que o seu reino permaneceria para sempre. Por isso, nós não podemos transformar a missão num grande fardo. E às vezes, novamente aqui para os irmãos, parece que servir a Deus, depois de anos de caminhada, depois de muito tempo servindo, depois de muito tempo sendo abandonado, depois de muito tempo com as portas se batendo, depois de muito tempo sendo xingado, depois de muito tempo sendo humilhado, depois de muito tempo os nossos parentes tirando sarro da nossa cara, parece que servir a Deus se torna então um grande fardo, um grande peso. Só que Deus não nos chamou para caminhar com esse peso nas costas na hora de servi-lo. Eu gostaria de dar o exemplo dos valentes de Davi. Davi, ele diz que ele está com vontade de tomar uma água de um determinado lugar. Só que entre o rei Davi e a água tinha um exército inimigo. Os valentes olham para aquele rei que desejava tomar a água da fonte, que desejava beber aquela água, e eles falam: se é pelo rei, então vamos lá. Eles atravessam o exército inimigo, eles pegam a água, voltam batalhando, porque eu imagino, está diante de um exército, eles devem ter ido batalhando, voltaram batalhando, mas tudo isso porque eles queriam satisfazer a vontade do seu rei. A nossa caminhada não é para ser fardo, mas a nossa caminhada é para ser igual a desses valentes. Nós olhamos para a vontade de Deus através das Escrituras, nós olhamos para o alvo do Senhor através das Escrituras, e nós falamos: Senhor, nós queremos fazer isso, então nos capacita para atravessar os exércitos, nos capacita para batalha, nos capacita para peleja, porque nós vamos até o outro lado, Senhor, buscar o objetivo que o Senhor quer, e nós retornaremos para dar a glória àquele que merece glória. Nós vamos e voltamos para satisfazer a vontade. Então, se sua vida com Jesus tem sido fardo, eu te convido a trocar o fardo. Troque esse fardo, porque Jesus não te chamou para andar com fardo pesado. Jesus te chamou para um grande reino, para participar de uma grande obra, mas para você ter alegria, contentamento, felicidade em Jesus. Troca o fardo. Troca o fardo, caminhe com seu rei, sirva os seus propósitos, anuncie o seu reino, sabendo que Cristo está conduzindo a história para a consumação, porque vai chegar um tempo que as pelejas cessarão, vai chegar um tempo que a batalha vai acabar, vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais atravessar exércitos para combater. Vai chegar um tempo que esse grande rei, aí sim, ele se levantará do seu grande trono, e ele descerá aqui e levará a sua igreja para morar eternamente com ele no seu grande reino. Vai chegar o tempo onde tudo será consumado. Mas até que esse dia chegue, eu gostaria que você confiasse no rei. Confia nele. Ele já demonstrou que tem poder, ele já demonstrou que te ama, ele já demonstrou que está por você. Então confia nesse rei, confia na soberania dele, acredita que ele é soberano, deposita sua fé na soberania de Deus. Também confia no caráter imutável de Deus. Deus não muda, ele estabeleceu, e o reino vai permanecer, porque ele é imutável. Ele não vai mudar a sua palavra, ele não vai te deixar para trás. Por mais que a luta seja difícil, você não está sozinho. Deus está intercedendo por você, o Pai. O Espírito Santo habita e te encoraja, e te dá sabedoria, e te dá poder. Confia no caráter imutável de Deus. Confia também na palavra. Confia na palavra, confia na palavra, deposita sua vida nela, confia, segue aquilo que Deus falou, segue aquilo que Deus profetizou, segue as palavras desse livro sagrado, confia nas Escrituras de Deus e passa a viver através daquilo que Deus liberou. Confia em Jesus, confia na sua palavra.
Ele prometeu que o seu reino jamais teria fim. E aquilo que Deus estabeleceu, ninguém tem poder para destruir. Então confia, ninguém vai destruir a obra que você está trabalhando com o Espírito Santo para construir. Ninguém vai destruir os dias que você vai lá cultuar a Deus. Ninguém vai destruir as vezes que você vai no pequeno grupo. Ninguém vai destruir o trabalho das suas mãos com o Espírito Santo. Ninguém vai destruir. Confie em Jesus e continua a caminhar, continua a batalhar, continua a perseverar. Se mantém vigilante, confia em Jesus. A verdade é que o reino, ele já está estabelecido. O rei está no seu trono, e o acesso ao reino vem pela fé no sacrifício de Jesus. O rei já está no trono, o reino está estabelecido, e a fé, o acesso, a grande porta que se abre para que você adentre esse reino. Você que me escuta através da internet, você que está aqui me ouvindo, saiba que tem espaço para você nesse reino. Tem espaço para você. Às vezes na caminhada você está se sentindo fraco, você está distante, você até já abandonou, mas Deus não te abandonou. Deus te escolheu, e aquele que Ele elege, Ele vai de encontro. Quando Ele chama, ninguém tira das suas mãos. Não deixa as batalhas, não deixa as lutas impedirem você de desfrutar daquilo que Jesus conquistou por você. Você que não conhece a Jesus, o acesso é crer na obra de Jesus. Saiba que Jesus morreu em seu favor. Jesus, Ele consumou a obra naquela cruz para que os seus pecados fossem pagos. Jesus te justificou, e hoje Ele quer que você faça parte do reino dEle. E o que eu preciso fazer, Wellington? Você precisa crer, você precisa confiar que algo que você não viu, que algo que você só ouviu falar, que está nas Escrituras, realmente aconteceu. Você precisa depositar a sua esperança e a sua fé, como você nunca fez em nada antes na sua vida, e se entregar a esse grande rei. Jesus, Ele chama o seu povo todos os dias. Jesus quer estar com o seu povo, com seus súditos, porque o grande rei gosta de ter muitos súditos, porque o grande rei criou pessoas à sua imagem e semelhança. Mas lá no Éden aquilo se perdeu. Mas o segundo Adão desceu nesta terra, passou e pisou na terra onde nós andamos, e se entregou em nosso favor, para que essa imagem e semelhança fosse resgatada, para que somente assim eu e você possamos cumprir o propósito da nossa vida. Mas às vezes a gente caminha sem propósito, sem rumo, mas o grande rei está chamando para o propósito original que Ele mesmo deu para nós. Então hoje o convite foi lançado, as portas do reino estão abertas para aquele que crê. O grande rei está na porta desse grande templo, desse grande reino, esperando você, para você adentrar e ser selado para sempre, e ter o seu nome escrito no livro da vida para sempre. Então sacode a poeira. Se você caminha com Jesus até aqui com um fardo pesado, sacode a poeira, porque Jesus tem algo melhor para você nessa manhã. Jesus tem algo transformador. Jesus quer que você sinta que você faz parte do seu império, do seu reino, e Ele quer usar você. E se você não conhece Ele, hoje Ele se apresentou como grande rei para você, e Ele quer que você se aproxime dEle, e Ele quer que você faça parte do reino dEle, e você só precisa fazer uma coisa: se entregar a Ele. Você precisa somente se entregar a Jesus, colocar sua esperança nesse grande rei, confiar no seu sacrifício, e aí então você vai ver o que esse grande rei faz na vida daqueles que nele confiam. Você vai ver a grande mão de Deus potente agindo, aquela mão que eu li aqui para vocês, que quando ela se estende, ninguém faz ela recuar, ninguém faz ela voltar. Você vai ver a obra, assim como eu vi na minha vida, servo imprestável que eu era.
e muitas vezes que eu sou, mas porque o grande rei escolheu colocar as suas mãos sobre mim, porque o grande rei escolheu escrever meu nome no livro da vida, porque o grande rei escolheu me salvar, a minha vida foi transformada. E Deus quer transformar servos do reino das trevas a servos do reino de luz. Nós iremos cantar nessa canção, mas se você se sente pesado, com um grande fardo, nós iremos orar aqui. Se você quer fazer parte desse reino, nós também iremos orar aqui. Você vai ter um tempo para meditar sobre tudo o que foi falado. Você vai ter um tempo para pensar no grande rei, na grande obra dele, naquilo que ele fez, nesse reino que não será destruído. E quando nós orarmos, você vai ser convidado a ter uma ação de fé, a ousar, a realmente falar: não, eu vou romper com aquele fardo pesado que tem me impedido de viver aquilo que Deus quer, de aceitar os desafios que Deus lança para mim. Eu vou romper com o reino das trevas, eu vou romper com a velha vida, eu vou romper com o passado para adentrar nesse grande reino. Se você entendeu, eu gostaria então que você simplesmente aplaudisse ao Senhor. Aplauda o grande rei, aplauda o grande Senhor, se coloque de pé aplaudindo, exaltando aquele que reina, glorificando ao nome do todo. Não, igreja, você não entendeu, você está diante do Rei dos Reis, a palma não pode ser essa. A Bíblia nos diz que os querubins estão diante de Deus declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Declara, igreja: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Se vocês não declararem em voz alta, eu não vou parar. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Tá fraco? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Tem gente que não reconheceu o rei porque não está declarando. Tem gente que não quer dar glória ao Rei dos Reis. E declara, igreja: Santo. De novo, igreja: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Aplauda mais uma vez ao Rei dos Reis e o edifique e o exalte nessa manhã.